Você sabe como a constelação familiar pode te ajudar? Mais do que uma técnica e uma abordagem, a constelação familiar tem um olhar extremamente prático para a nossa vida. É uma terapia breve, no entanto, com apenas um olhar em uma sessão, os resultados são profundos. Por isso que a constelação familiar tem aplicação prática, para que a gente traga à nossa vida um olhar diferente, mais amoroso para nós mesmos. E aí, então, nós podemos crescer e podemos buscar o nosso desenvolvimento e o nosso autoconhecimento. A constelação familiar vai te ajudar a trazer a consciência e acolher tudo que você passou em todas as situações pelas quais você viveu de dor. E muitas vezes desenvolveu alguns traumas com algumas dessas situações. E isso faz com que nós tenhamos algumas feridas, porque a gente carrega até hoje algumas feridas de qualquer fase da vida. Carregamos algumas dores. Um olhar mais expandido, a constelação traz, na verdade, é que a gente não faz só para nós, mas para todo o nosso sistema. Então, uma dor passada e sentida por um ente querido lá atrás, um ente da nossa família, um trauma vivido dentro da nossa família, pode ser carregado por gerações e gerações. E as dores de hoje também podem ser carregadas por gerações futuras. E às vezes a gente está aqui sentindo, sofrendo e não consegue avançar na nossa vida por algumas questões que a gente nem tem conhecimento racional. O conhecimento que nós temos é apenas superficial e a gente sim está ligado ao nosso sistema familiar de uma maneira mais profunda por meio do nosso inconsciente coletivo. Inconsciente coletivo foi estudado por Jung, e fala sobre estarmos ligados aos nossos familiares, aos nossos sistemas familiares, mesmo que a gente não perceba. Temos vários estudiosos que falam das lealdades invisíveis. São os vínculos que existem dentro de uma família, são os vínculos mais fortes que existem em qualquer tipo de relacionamento. Então, mesmo que não percebamos, a gente honra e repete a história da nossa família para poder acolher e dar lugar. E a gente faz isso de maneira inconsciente, a gente pode cavar o próprio buraco para nós mesmos fazendo isso. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, digamos que na minha família existiu alguém que não teve o direito de ir à escola, por exemplo, né? Algum ente querido meu passado lá atrás não teve oportunidade de ir à escola ou de estudar e trabalhar. Então eu posso querer inconscientemente honrar essa pessoa. E aí então eu me saboto todo o tempo. Então eu não me formo, eu abandono meus estudos no meio. Então eu posso procurar emprego, mas eu começo e não gosto, eu digo que aquilo não é pra mim. Eu fico sempre me sabotando. Eu posso me desligar da empresa, eu posso, por exemplo, procurar sempre algo pior. Procurar um emprego pior. Então, porque inconscientemente eu estou repetindo a história de alguém que não pôde ter essa oportunidade. Quando a gente traz essa questão à consciência, a gente pensa o seguinte: poxa, aquela pessoa não teve esse direito de pertencer, mas agora eu posso fazer diferente. Eu posso, inclusive, incluir e acolher. Então, quando eu faço esse movimento de trazer a consciência e olhar com amor, sem julgamento, o porquê a pessoa foi excluída, sem julgar porque ela não foi à escola, simplesmente sem julgar. Mesmo porque na constelação não existe julgamento, existe apenas uma situação e um emaranhamento por trás, como um nó que é formado. Um nó de energia mesmo, a energia não flui. E quando eu faço esse movimento para honrar com consciência, eu posso seguir a minha vida e aí eu posso, enfim, desmanchar algumas coisas que eu tô travado, ok? Eu dei esse exemplo, né, da escola e do emprego, mas pode acontecer a mesma coisa com a saúde. Ou seja, as pessoas vivem doentes, mesma história de doença na família, ou relacionamentos amorosos, relacionamentos afetivos, pessoas que não conseguem ter um relacionamento, ou que procuram e acabam sempre se envolvendo em relacionamentos que não dão certo. Em relacionamentos abusivos, às vezes, elas estão apenas repetindo também a história da família, estão honrando. Quando a gente olha sem julgamento, porque essa é a parte mais difícil, porque a gente sempre toma partido, a gente sempre acha que um
lado tá certo, outro tá errado, ou que isso tá certo, ou que isso tá errado, ou fulano mereceu mesmo isso. Então a gente sempre faz julgamento. Então quando a gente consegue olhar assim, distante, para essas questões sem julgar, saber que cada pessoa é um complexo de sentimentos e emoções. Não tem certo e errado. Não tem a pessoa boa ou a pessoa má. Existe sim um ser complexo que tem seu lado bom e o seu lado não tão bom, mas que aquela decisão foi a certa para aquela pessoa naquele momento. E quando a gente consegue enxergar isso, em cada pessoa da nossa constelação, em cada pessoa do nosso sistema, cada pessoa que está ali na nossa frente, então a gente consegue acolher e dar lugar. A gente consegue incluir. E aí a gente consegue se libertar de repetir a mesma história. Então a gente consegue criar a nossa história e seguir a nossa história. Logo, quando você entra num processo de constelação, quando você tem uma sessão de constelação, você dá um mergulho de olhar para você. Você vai perceber quais as amarras que você tem, a quem você está ligado, quais as histórias você está ligado. E nós temos esses vínculos invisíveis com o nosso sistema familiar. Principalmente, eu falo principalmente porque existem vários vínculos, os organizacionais, os vínculos de relacionamentos afetivos, que não necessariamente formaram uma família. A gente está ligado energeticamente a outras pessoas, mas principalmente dentro do nosso sistema familiar. Então, quando você faz uma constelação, você faz um mergulho e você percebe quais os vínculos que você tem, quais as ligações você tem, e você pode começar a olhar com amor para esses vínculos e acolher sem julgar, saber que é certo como foi assim, tinha que ser assim. E aí você consegue recobrar a sua força e seguir a sua vida no seu lugar. E assim é assim que a constelação atua, é assim que ela pode te ajudar. Você traz a consciência e se modifica. Dessa forma você consegue dar os seus passos no seu caminho, no seu lugar para o desenvolvimento, o autoconhecimento e trazer a consciência. Josi Marinho, consteladora. Tchau, tchau.